respondendo com a tua graça. Nós sabemos que nunca estamos atingindo, Pai, mas nós estamos debaixo, Deus, da tua poder, debaixo da tua verdade. E sabemos que se o Senhor for Deus de Deus, nada será contra nós. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti e te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Puxou o pai, né? O cabelo, ficou que bacana. Coisa linda, né, Diego? Bênção. E aqui nós estamos apresentando essa criança, dedicando essa criança ao Senhor. E
como a gente sempre faz, o ato de dedicar ele é importante, mas o ato que segue após a dedicação é tão importante quanto. É o compromisso de vocês, de viverem a palavra, de viverem o Evangelho, de serem testemunhas para Ele, né, do que é viver a vida com Deus, do que é ser servo e serva do Senhor. E a minha oração é que vocês sejam eficazes nisso, para que quando o Theo tiver entendimento, ele possa falar: eu quero o Deus do meu pai para mim, eu quero o Deus da minha mãe para mim, quero consagrar a minha vida a Ele também, em nome do Senhor Jesus. Que Deus assim abençoe, no nome do Senhor. Vem cá, Gustavão. Daqui a pouco é o Gustavo que vai subir aqui e apresentar o dele, né, Gustavão? É isso, César? Aleluia. Amém. Sou seu pastor, nada te faltará. Você pode estender sua mão para cá, em nome de Jesus. Oh Deus, nós estamos na Tua presença, e aqui nas minhas mãos uma vida que é tão preciosa. O salmista disse que no interior do ventre da sua mãe ele foi tecido, ele foi formado perfeitamente. O Senhor deu a ele o sopro da vida. E aqui, Deus, no teu altar, os seus pais estão para dedicá-lo ao Senhor e consagrar essa vida na tua presença. Que essa criança cresça e se desenvolva perfeitamente, que ele cresça diante dos homens e diante do Senhor, e que nessa geração ele seja levantado como um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, que ele seja próspero, que ele seja feliz e abençoado, que ele seja motivo de alegria para os seus pais e para a sua família, que ele seja inspiração para os seus amigos. É o que eu te peço, abençoando essa vida, em nome de Jesus de Nazaré. Também quero abençoar os pais, ó Deus, nessa tarefa de criá-lo nos caminhos do Senhor, eles sejam felizes, abençoados e eficazes, para a glória e louvor do teu nome. Nós assim os abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe então essa criança linda, em nome de Jesus. Abençoe a família. Eu quero lembrar os irmãos e as irmãs que estiveram aqui a semana passada. Foi convocado o concílio para uma reunião ordinária no próximo domingo às 9h30 da manhã. É um momento importante, e você que é membro da igreja, você está convocado. É uma responsabilidade nossa, de membros da igreja, de participarmos dos concílios. As decisões na igreja, elas acontecem nos concílios. A igreja metodista, ela é conciliar. Ela não é uma igreja onde o pastor determina e assim acontece. Nós discutimos as propostas, nós aprovamos e aí a gente caminha. E nós vamos, Atos 3, quem achou diga amém. Verso 12 a 20, Atos capítulo 3, dos versículos 12 a 20. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu servo Jesus,
a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De sorte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Feche os seus olhos e repita comigo: Senhor Deus, eu te agradeço pelo privilégio de estar na tua casa, de louvar o teu nome, de ler a tua palavra, e agora de me aquietar para ouvir a tua mensagem. Eu repreendo toda inquietação, toda distração, em nome de Jesus. Eu declaro que todo o meu ser, todo o meu pensamento está cativo à pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Fala comigo, pois estou ouvindo, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto de Atos, ele é maravilhoso. Há quem diga, né, o nome que foi dado a esse livro é Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos é um livro histórico. Ele relata a história da igreja, o nascimento da igreja. Atos capítulo 1 é a promessa do Espírito. Atos capítulo 2 é o cumprimento da promessa do Espírito. E a partir do capítulo 2 adiante, o Espírito Santo age através de homens, através de mulheres. E a igreja então se estabelece como esteio da verdade, como coluna de Deus nesse mundo, anunciando a salvação em Cristo. E é interessante, queridos, que esse texto que nós lemos é a segunda pregação de Pedro. A primeira pregação de Pedro se deu logo no Pentecostes, quando o povo está dizendo: esses caras estão aqui logo de manhã tudo bêbado, porque eles estavam, cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, e era um tempo de festa. Pentecostes é uma festa que atraía muita gente, e havia uma lista de nações representadas ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes. E aqueles semi-analfabetos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar na língua daquelas pessoas que estavam na festa. E as pessoas entendiam aqueles homens pescadores, semi-analfabetos, falando da grandeza de Deus na sua própria língua materna. Eles ficaram maravilhados. Pedro então fala: não, ninguém está bêbado aqui não. Vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito Santo prometido chegou, louvado seja o Senhor. Como resultado dessa pregação, 3.000 homens se converteram. O tempo foi passando, e chega no capítulo 3, há uma situação que a gente vai falar daqui a pouco, e então Pedro tem que pregar de novo. E o texto que nós lemos é a pregação de Pedro. Sabe o que isso resultou? A conversão de mais 2.000 pessoas. Ele não era fraco não. Primeiro sermão foi um pouquinho maior, 3.000. Esse sermão aqui que a gente leu em 5 minutos, faltou alguns versículos, poucos, resultou a conversão de mais 2.000 pessoas. Eu quero me concentrar aqui na parte final do que nós lemos, mas para chegar lá,
eu quero contextualizar o que eles estavam vivendo aqui. Por que é que Pedro tem que pregar? E quando Pedro prega, na unção do Espírito Santo, ele vai falar qual era o cerne, qual era o problema, qual era a realidade. Só que esse texto começa quando Pedro e João, eles vão ao templo. E lembre você que eles estão indo ao templo não para um ato religioso judaico, porque Jesus se revelou a eles. Eles estão rompendo com o judaísmo, e agora eles abraçaram a fé na pessoa bendita de Jesus. E eles estão indo nessa nova perspectiva e dimensão da fé para fazer uma coisa antiga. E que coisa antiga é essa que eles estão indo fazer? Orar. A Bíblia diz que Pedro e João, estão subindo para o templo a hora nona. A hora nona era 3 horas da tarde. Era a hora que o judeu orava, se preparando para o sacrifício da tarde. E nesse momento de oração, Pedro e João, ainda que rompendo com o judaísmo, eles sobem para orar. E talvez esse seja o desafio da nossa vida. Como ser moderno sem abrir mão das coisas que são princípios eternos. Como mudar algumas coisas que poderão contribuir para benefício, sem abrir mão daquilo que é uma vereda antiga. Um dia Jeremias se levantou e disse: sabe qual é o problema de vocês? Vocês abandonaram as veredas antigas. Olhar para elas e perguntar qual é o caminho, vocês saberão qual é o caminho que vocês deverão trilhar. E a oração é o único caminho para sermos cheios da presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu acho que você não está acreditando no que eu estou falando, você não entendeu. Eu vou dizer de novo: a oração é o único caminho para sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Esses discípulos ficaram no cenáculo alguns dias, orando, buscando, clamando, até que o Espírito Santo lhes foi dado. Louvado seja o Senhor. E Pedro e João então estão subindo para fazer algo antigo, numa nova perspectiva, sem perder esse princípio desse caminho antigo, pelo qual trilharam Abraão, Isaac, Jacó, até chegar a eles. Eles estão indo buscar Deus, estão indo orar, estão indo ter essa comunhão, intimidade com o Senhor. E de repente eles se deparam com uma porta chamada Formosa. Essa porta formosa, ela era uma porta que dava acesso ao átrio das mulheres, que caminhava para o templo. Então havia uma muralha com 8 portas menores e uma porta bem grande. Gente, essa porta tinha de 20 a 25 metros de altura. E essa porta tinha de 18 a 20 metros de largura. Por que essa porta é chamada Formosa? Porque essa porta era feita de bronze de Corinto. Essa porta também era chamada de porta de Nicanor, porque Nicanor era um judeu da Alexandria que doou essa porta. Era uma riqueza muito grande. Ela era uma porta de bronze de Corinto, e quando o sol batia era um brilho tremendo, era um espetáculo, era uma maravilha. Mas olha que contraste, nessa porta maravilhosa, nessa porta espantosa que dá acesso ao templo, entre aspas, a presença de Deus, a Bíblia fala que ali, esmolando, havia um mendigo, havia um coxo, havia um homem que era depositado ali. A Bíblia fala que ele estava nessa condição desde que nascera, nunca havia andado, ele estava ali já há mais de 40 anos, conforme diz o texto. E qual era a expectativa daquele homem? A expectativa daquele homem naquele lugar era muito simples: quem vai orar? Se vai com o coração duro, pelo menos volta com o coração mole. Não é isso que a oração faz com a gente? Então, ou na ida ou na volta, Deus vai fazer alguma coisa, eu vou pedir esmola, eles vão me dar alguma coisinha, porque eu não posso trabalhar, eu sou jogado aqui, eu dependo do sustento, da ajuda, da esmola. Ele está ali fazendo isso, e não há lugar melhor para isso do que naquela porta. Agora, a porta formosa com problema. Imagina você hoje, eu tenho certeza que se nós estivéssemos lá, a gente ia fazer uma selfie dessa porta, não ia não?
Pô, hashtag tô na Porta Formosa. Só que você ia tirar selfie, você ia olhar o mendigo ali. Você ia olhar o coxo, falou, opa, a porta está ficando feia. Deixa eu tirar um ângulo aqui que ele não apareça. E geralmente é isso que acontece. E a Bíblia fala que aquele homem naquele dia estava no mesmo lugar. Pedro e João estão subindo a hora da oração. A nona, 3 horas da tarde, aquele homem então pede uma esmola. Pedro, como sempre, o impetuoso, e não só porque ele era impetuoso, estava Pedro e João. João era o mais novo da turma. E João, então, ele é o mais calado. Pedro é o homem da autoridade. Pedro é o homem do movimento, do barulho. João, não menos importante do que Pedro, é o homem do amor. É o homem da paz. É o homem da tranquilidade. Pedro, então, toma a palavra, diz para aquele coxo que está pedindo esmola, olha para nós. E aquele homem, diz o texto bíblico, que olha atentamente. Ele falou, meu Deus, vai vir uma esmolona aí. Vai dar para fazer a janta, o almoço e talvez sobre para outra janta. Porque esse cara falou com uma autoridade, olha para nós, eu quero olhar para o bolso dele, não quero olhar para ele, porque vai vir um negócio maravilhoso. E qual não foi a surpresa daquele homem? Quando Pedro diz, olha para nós, Pedro fala assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda! Aleluia! Se fosse pentecostal, você dava um glória a Deus, irmão. Há uma ilustração, uma verdade. Diz que Tomás de Aquino, ele estava para ter uma audiência com o Papa Inocêncio. E ele está esperando. E de repente o Papa chega e caminha com ele até o lugar onde eles vão conversar e ter uma audiência. E o Papa Inocêncio fala para Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, a gente não precisa mais falar o que Pedro falou, né? Não tenho ouro e não tenho prata, dá uma olhada, quanta riqueza. Sabe o que Tomás de Aquino falou? Também você não pode dizer levanta e anda. Tem riqueza, mas não tem poder. Tem riqueza, mas não tem graça. Tem riqueza, mas não tem ação sobrenatural de Deus. A minha oração é que haja ouro e prata e haja poder de Deus em nome de Jesus, porque isso não é pecado não. Mas a Bíblia fala que então Pedro, além de falar, Pedro estendeu a mão. E a Bíblia diz, no verso 7, tomando-o pela mão direita, o levantou. E qual não foi a surpresa daquele homem, do mendigo, do coxo, quando, através de uma ordem de comando de Pedro, a autoridade, anda, e o estender da mão, a compaixão, ele estende a mão, a Bíblia fala que ele de um salto se colocou em pé. E algo que nunca havia acontecido, aconteceu. Os artelhos, o tornozelo desse homem deve ter feito um barulho de osso estralando. Tem gente que não gosta. A Silvia, você estralar um dedo perto dela, ela arrepia, né? E a Sofia adora estralar tudo. Imagina o barulho, tudo estralando, e aquele homem se colocou em pé. E aquele homem não se contentou em ficar de pé. A Bíblia diz que ele saltava, ele pulava, ele glorificava a Deus, ele exaltava o nome do Senhor, e ele seguiu Pedro e João e entrou para dentro do templo, glorificando, exaltando e adorando o nome do Senhor. E quando eles estão lá dentro, Pedro então dá esse discurso aqui, dá essa palavra, e como resultado dessa palavra, 2.000 pessoas se convertem. O que eu quero falar hoje à noite? Primeiro eu queria parar um pouquinho nesse estender da mão. Porque, queridos, nós somos bons para orar, mas a gente tem muita dificuldade no estender das mãos. É mais fácil orar, é mais fácil dizer que está na cobertura, está na brecha, que está na torre de vigia orando, do que estender a mão e ajudar o necessitado, ajudar o irmão que está precisando, ter essa ação de compaixão e misericórdia. Pedro, ele conjuga aqui essas duas ações. Pedro ensina para a gente que a gente deve ter autoridade, sim, a gente deve buscar o poder, sim, mas a gente não pode endurecer o coração,
a nossa mão sempre tem que estar estendida em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, quando você precisar, você vai perceber que a minha mão vai estar estendida para você. Agora olha só, né, já teve gente pedindo empréstimo aí. Paga o lanche à noite aí depois do culto. Tem uma conta amanhã, está estendida a mesma mão? Então põe a mão estendida no bolso, me ajuda. Mas olha só, por que que Pedro estende a mão? Por que que Pedro tem essa ação? De onde ele tirou isso? A Bíblia fala que um dia, Pedro, Tiago e João estão com Jesus. Havia uma menina de 12 anos morrendo, filha de Jairo. Esse homem, que era um religioso, convida Jesus para ir à sua casa. E Jesus vai. E quando ele chega lá, está aquela choradeira, aquela muvuca, aquela coisa pesada, aquele ambiente tenso, de dor, de tristeza. Imagina uma criança de 12 anos, perdeu a vida. Jesus tem um carinho tão especial, que quando ele chama essa menina, ele chama a menina, não é o nome dela, não é Talita não, viu? Diz Talita Cumi, que quer dizer cordeirinha. Olha que carinho. Só que a Bíblia fala, queridos, que quando Jesus diz Talita Cumi, Pedro está olhando, João está olhando, Tiago está olhando. Depois que Jesus deu uma ordem de comando, o que que Jesus fez? Estendeu a mão e levantou a menina. Pedro então, quando estende a mão para aquele homem, está fazendo o que Jesus fazia. E evangelho é isso. Ele estendeu a mão para você, para que você estenda a mão para quem está do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Só que olha só que coisa interessante, a Bíblia fala que um dia, Pedro, sem juízo, convida Jesus para ir para a casa dele. E por que sem juízo? Porque tinha alguém doente na casa do Pedro, e era a sogra, sem juízo algum. E a Bíblia fala que então Jesus chega na casa do Pedro, a sogra está enferma, ardendo em febre. Jesus estende a mão e cura aquela mulher. Pensa no contexto familiar. A gente está brincando com sogra, não sei por que eu fiz isso. Mas imagina a dor da família. Imagina a apreensão. Hoje fazendo a visita para aquela senhora que não é da fé, não é da igreja. A filha estava ali. Quando eu entrei no quarto, a filha deve ter dormido ali. Você via aquele semblante, não de cansaço, mas de medo de perder a mãe. E junto com a filha, a família sofre. Quando as situações acontecem, chegam sem mandar aviso, há um impacto na família. Mas sabe de uma coisa? Pedro está olhando e viu que Jesus estendeu a mão para sua sogra, para sua família. E agora é Pedro que está estendendo a mão para aquele homem. E nessa noite eu quero afirmar a você: há uma mão estendida sobre a sua casa, para que você seja um testemunho para outras casas que precisam do toque de Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Só que não parou por aí. Um dia Jesus despede os discípulos e está lá Pedro no meio dos discípulos. O mar se agita, o lago de água doce ali se agita, eles estão quase indo a naufrágio. E de repente Jesus está vindo, andando sobre as águas. Pedro impetuoso, Pedro destemido, Pedro boca aberta. Porque todo mundo está morrendo de medo, eles são pescador. Pescador é mentiroso e medroso. Deus perdoa os pecadores aqui. Aqui é só pecador. Pescador metodista não mente e não tem medo. Mas só pescador metodista. Aqueles homens eram cheios de crendices. Porque quando eles estão no meio do lago, eles olham um homem andando, até eu, né? Qual que foi a fala deles? É um fantasma!
Aí Jesus fala: rapaz, que fantasma, o que sou eu, Pedro? Qual foi a fala de Pedro? Se é tu, manda eu ir contigo, vem. E o que Pedro fez? Andou sobre as águas. A Bíblia diz que ele, enquanto olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou para o agito das águas, para o vento que soprava, que mexia o mar, ele ficou com medo. E o que diz a Bíblia? Ele começou a afundar. Imediatamente ao começar a afundar, o que ele faz? Senhor, tem compaixão de mim. Qual não foi a surpresa de Pedro? O Senhor estendeu a mão e o sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar aqui nessa noite a você que acha que vai sucumbir na vida. Há uma mão estendida e vai te dar sustento em nome de Jesus de Nazaré. Você não vai naufragar na fé. O inferno se levantou, o diabo se levantou, circunstâncias apareceram, você olhou para o vento, está afundando. Se você clamar nessa noite, a mão estendida do Senhor está disponível a você para te dar o sustento necessário. Louvado seja o Senhor. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que Pedro, ao estender a mão, fez com o outro o que Jesus fizera com ele. Sabe o que falta para o nosso evangelho, para o nosso cristianismo? A mesma coisa que Jesus fez por nós. O que ele fez por nós? Ele nos perdoou. Mas por que a gente é acusador? Por que a gente é injusto? Ele aplacou a ira de Deus contra a nossa vida com o perdão, com a misericórdia. E por que a gente não faz o mesmo? Por que a gente, do mesmo jeito que foi abençoado, não se transforma num abençoador? Aliás, a premissa do evangelho é essa: não é que você seja abençoado, é que você seja um abençoador. Louvado seja Deus. Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. E o que mais? Ser tu uma bênção. Abraão, você é uma bênção. Nessa noite, quantos aqui já receberam o estender das mãos de Jesus? Então que você nunca encolha a mão para aquele que está necessitado do seu lado. Que Deus nos dê mãos estendidas para a glória e louvor do nome do Senhor. Mas queridos, na verdade o que eu quero pregar, eu não sei se dá para pôr aí o texto, verso 20. O que eu queria pensar aqui com você é o seguinte: a gente está vivendo um tempo difícil, né? Em meio a tanto sensacionalismo, em meio a tanto alarde, tanta gente falando bobagem, coronavírus, relógio do apocalipse. Está faltando 2 minutos, dona Beth? 2 segundos? 2 segundos, dona Beth está apavorada, falta 2 segundos, pô. Onde é que está na Bíblia o relógio do Apocalipse? Independente de muita coisa que a gente ouve, você há de convir comigo que nós estamos vivendo a última hora. O Senhor Jesus está prestes a voltar. O Senhor Jesus, o texto aqui diz, Pedro, no último versículo do sermão dele, diz assim: olha, Jesus ressuscitou. E ele subiu aos céus até que o tempo se cumpra, mas ele vai voltar. Lá em Atos capítulo 1, quando eles estão ali esperando e olhando Jesus, e Jesus é assunto aos céus, Jesus havia dado uma ordem para eles irem para Jerusalém, para ficar esperando até que eles fossem cheios do Espírito. A Bíblia fala que quando Jesus foi subindo aos céus, eles ficaram de queixo caído. Eu também ia ficar, você também? Lógico, imagina um homem subindo na sua frente, todo mundo de boca aberta. E o que foi que o anjo disse para eles? Oi, obedece o Senhor, porque esse mesmo Jesus que viste subir, vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar, é a mensagem do Evangelho. Jesus vai voltar e se aproxima esse dia. E é isso que Pedro está dizendo àqueles homens. E eu quero começar de trás para frente. Volta aí o 19, ficou para o lado de trás. Põe o 19, aí. Eu queria pensar com você aqui. A Bíblia fala tempos de refrigério. Por que que Pedro fala que haveria um momento em que aqueles homens poderiam desfrutar de um tempo de refrigério? Essa é a realidade do ser humano. O ser humano é alguém em conflito.
aflito, inquieto, sufocado, despedaçado. Essa é a realidade. A gente nasce e a gente se percebe aflito, oprimido, despedaçado, e a gente não sabe por quê. Você já viveu isso? E eu vou te dizer por quê. Porque o ser humano, ele está em desordem, em conflito com seu Criador, com Ele mesmo, com quem está à sua volta e o meio onde ele vive. E essa é a razão da aflição do homem. Pessoas desesperadas, mergulhando nas drogas para buscar alívio, porque estão aflitas, se promiscuindo, desfrutando de prazeres da carne, porque há um vazio dentro de si que elas não sabem o real significado e a real razão desse vazio. É porque eles estão em conflito com Deus, com eles, com os da sua volta e com o meio que eles vivem. E eles buscam em poder. O cara é promovido, já começa a pisar em todo mundo. Por quê? Porque é uma necessidade de afirmação. E essa necessidade de afirmação é porque é um conflito no coração dele. E Pedro está dizendo: vocês estão aflitos, vocês estão em conflito, despedaçados. E ele diz por quê? Por causa dos vossos pecados. Queridos, o homem está em desarmonia com Deus. E o homem que morrer aflito por estar em desarmonia com Deus, vai para o inferno passar a eternidade distante e ausente de Deus. O homem aflito que parte para a morte, o homem que não desfrutou de um tempo de refrigério, está sentenciado à morte eterna. Se falta 2 segundos, se falta 1 hora, se falta 10 anos, não sei. Mas ele vai voltar, e quem não tiver uma experiência com ele, vai passar a eternidade no inferno. É por isso que o homem está aflito, inquieto dentro de si, não sabe a razão. É porque ele está em pecado. E o nosso Deus age por princípio, não por emoção. Aquele homem que estava no templo, na porta formosa, pedindo esmola, esperava algo das pessoas. E o que ele esperava? Dó, pena. E talvez a cara de dó e de pena que ele fazia convencia algumas pessoas a dar esmola. Com Deus não adianta fazer cara de dó, porque Ele estabeleceu princípios, e só há um princípio para nós desfrutarmos desse tempo de refrigério. E glória a Deus porque há um caminho, porque o homem não está destinado a ir para o inferno. A graça de Deus quer alcançá-lo para que ele possa povoar o céu e viver eternamente na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Mas qual é o caminho? Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que pela presença do Senhor venha a vocês um tempo de refrigério. Quando você faz cara de dó para Deus, sem arrependimento e sem conversão, a sua cara de dó não é suficiente. E a cara de dó pode ser os seus atos de justiça, seus atos de retidão. Eu não roubo, eu não bebo, eu não mato, nunca traí minha esposa, sou honesto quando vou declarar imposto de renda. Está chegando imposto de renda, né? Não adianta. Os ímpios, nem todos são tortos inteiros. Tem gente que não teve experiência com Deus honesta, talvez mais honesta do que muitos de nós.
Tem gente que não teve experiência com Deus, que é fiel à família, honesta nos negócios, gente legal, bacana. Deus olha e fala: que pena, ele não se arrependeu e ele não se converteu. Qual é o caminho para experimentar refrigério? Qual é o caminho para deixar de ser aflito e ter um coração refrigerado para a glória do Senhor? Diga comigo: arrependimento e conversão. Olha só, queridos, o arrependimento aqui tem a ver com mudança de mente, metanoia. É como se você tomasse um trem e estivesse indo nessa direção, e de repente alguém te disse: você está indo para lá, mas a cidade que você precisa ir está para trás. Arrependimento é você tomar consciência de que você está indo numa direção errada e precisa ir para outra direção. E a conversão vai juntar isso, porque essas duas palavras se complementam. O arrependimento é a mudança de mente, mas a conversão é eu mandar o trem parar e descer e pegar outro para o outro lado. Porque só ter consciência de que eu estou indo no lugar errado e não fazer nada, vai me levar para o destino errado. Sabe qual é o significado de pecado? Errar o alvo. É isso, a ideia, o conceito é esse. Você errou o alvo, era para ir para lá, você foi para cá. Só que à medida que você estava caminhando para cá, você teve a revelação de que você estava indo para o caminho errado. Só isso não basta, não é suficiente. Você tem que descer na primeira oportunidade, pegar o trem para o outro lado. E agora você está no caminho certo, louvado seja o nome do Senhor. Agora sabe o que eu fico maravilhado? É que quem está pregando é Pedro. E olha só como o cara é topetudo. Pedro está pregando para aquela galera, um monte de gente. Para ter 2.000 que se converte, irmãos, imagina quantas pessoas não estavam lá. Olha o que Pedro fala. Soa cara de pau, né não? Quem está falando é Pedro. Pedro olha para a congregação e diz assim: vocês negaram e traíram Jesus. Quem que está falando isso? O que Pedro fez com Jesus? Negou e traiu. Que carudo. Como é que pode Pedro? Negou Jesus 3 vezes, falou palavrão, negou que conhecia, negou identidade, negou origem, negou que era amigo, praguejou, falou um monte de palavrão, falou Palmeiras, São Paulo, Santos, falou tudo. Como é que pode? É por isso que eu amo o Evangelho. Porque Pedro também teve que se converter, Pedro também teve que se arrepender. Agora olha só que coisa linda Pedro fala. Pedro diz assim: ei, vocês por 2 vezes negaram e traíram o justo, o santo. Vocês mataram o autor da vida. Talvez se nós estivéssemos ali a falar: Pedro, quem é você para falar isso? Não é não? Porque hoje está assim, irmãos. Hoje o povo não tem mais papo na língua não. Você vai tentar corrigir e já vem com 3 pedradas na sua cara. Talvez nós falaremos isso: Pedro, eu vou chamar aquela criada para ver se agora você vai negar Jesus também. Você fez o mesmo que a gente, você está falando isso. Como é que Pedro pode fazer isso? Sabe por quê? Porque Pedro diz assim, que quando eu me arrependo e quando eu me converto, eu passo a entrar num tempo em que os meus pecados são cancelados, louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que Pedro pode falar contra aqueles homens dizendo: vocês negaram e traíram a Jesus, mesmo ele tendo negado e traído Jesus? Porque Pedro experimentou o cancelamento da sua dívida e dos seus pecados, louvado seja o nome do Senhor. A palavra cancelar no original é apagar com força. Deixa eu te falar uma coisa:
O diabo está falando para muita gente aqui de coisas do passado que você fez, jogando na cara. Você acorda, o primeiro pensamento que vem é um pecado que você fez, é uma atitude errada que você tomou. Nessa noite Deus está dizendo: se você se arrependeu e se converteu, eu não me lembro mais dos seus pecados, eles foram apagados e cancelados. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Pedro pode dizer, porque Pedro negou, Pedro traiu, mas diferente de Judas, que ficou cheio de remorso, Pedro trilhou pelo caminho do arrependimento e da conversão. Nessa noite, nós estamos prestes a participar da ceia, e a ceia fala que o meu pecado e o seu pecado foram apagados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Quando nós estivermos com o cálice na mão, quando nós estivermos com o pão na mão, a gente tem o símbolo de que o corpo de Jesus foi moído por causa das minhas, das suas, da geração de Pedro também, das nossas transgressões. O copo que estaremos em mão daqui a pouco, com o suco da vide, é a vide que foi esmagada, o sangue que foi escorrido de Jesus. E sabe para quê? Para que o seu pecado fosse perdoado. E você que um dia adulterou pudesse dizer: o adultério é pecado. Você que um dia roubou pudesse dizer: eu fui perdoado, o meu pecado foi apagado. E eu posso dizer a você: não se enverede por esse caminho, porque isso é afronta para com Deus. Nessa noite há um chamado do Senhor para o arrependimento e conversão. Eu não fui chamado para entreter ninguém. Eu não fui chamado para contar piada para ninguém. Eu fui levantado por Deus neste lugar. Saí daqui e voltei para cá, para te alertar. Se você morrer assim, você pode ir para o inferno. Mas se você nessa noite tomar consciência do seu pecado, clamar a misericórdia do Senhor e pedir o seu perdão e se converter, Ele apagará os teus pecados e você será uma bênção nas mãos do Senhor. Nessa noite eu estou falando também com gente que já foi perdoada por Deus, mas se sente culpada. Gente que se sente esmagada pela culpa. Gente que já foi perdoada, mas não se perdoa. Gente que pisou na bola, que errou, que já se arrependeu, confessou seus pecados, abandonou, porque a Bíblia fala: aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia, mas ainda é escravo da culpa. Nessa noite, a única coisa que você precisa fazer é o que Pedro fez, quando ele se deparou com o olhar de Jesus, porque quando Pedro está negando Jesus, e o galo canta, instintivamente, Pedro olha, e no exato momento que ele olha, Jesus está passando, e o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, não para acusar, não para dizer: eu não te disse que você ia fazer isso, não, para dizer: Pedro, eu ainda te amo, Pedro, eu ainda posso te perdoar, Pedro, eu ainda posso te dar uma nova vida. Pedro, se lembre do que eu disse. Pedro, quando você se converter, cuida das minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de arrependimento. Eu estou aqui como profeta de Deus, para dizer que a razão da sua angústia, da sua aflição tem nome: é pecado. Não é a sua esposa o teu problema, não é o seu patrão o seu problema, não é a sua casa o seu problema. O seu problema é o seu pecado. O seu problema são as suas ações contrárias à vontade de Deus. Ou você nessa noite toma consciência do seu pecado e se converte, ou então você jamais viverá um tempo de refrigério. Mas é porque eu estou pregando nessa noite isso? Porque Deus quer refrigerar o nosso coração. Estamos iniciando o ano. Hoje é o primeiro culto depois das férias. E
eu me enquadro na palavra que eu prego. Porque infelizmente muitos pastores irão para o inferno, porque se transformaram em profissionais da fé e deixaram de viver uma vida de quebrantamento, de arrependimento e de conversão. Ah, pastor, eu já me converti. Deus está me dando uma série de mensagens, o preço de seguir a Jesus. Eu fui muito impactado com uma pregação lá na praia, de uma igreja que a gente foi. E Deus tem falado isso muito ao coração. E um dos preços de seguir a Jesus é todo dia tomar cruz. O que isso quer dizer? Que arrependimento, quebrantamento e conversão é todo dia. Deus deu a você a oportunidade de acordar, que o seu viver naquele dia seja de uma pessoa quebrantada na presença de Deus, com um coração contrito, porque um coração contrito Deus jamais desprezará. Perto está o Senhor dos quebrantados de coração. Ora baixar a balor, que vale viver a vida na igreja e não experimentar o céu. Que vale viver a vida religiosa e não saber o que é tempo de refrigério. Você já andou nas nuvens? Quando você se arrepende e se converte, o tempo de refrigério é como se a gente estivesse andando em nuvens. Aquela sensação da leveza do ser. Quanta gente amarrada, quanta gente oprimida, quanta gente precisando de refrigério. Você não veio aqui para ser acusado, não. Você veio aqui para ser alertado e desafiado a viver esse tempo de refrigério. O tempo de refrigério não é uma ação tua. O tempo de refrigério é resultado da presença de Deus na sua vida. O tempo de refrigério é consequência do nosso arrependimento e da nossa conversão. A vida já é tão difícil. A gente já tem que lutar tanto. E lutar aflito, misericórdia. Hoje à noite Deus te trouxe aqui para dizer: é possível lutar as lutas da vida com paz no coração. É isso que a graça de Deus faz. Nessa noite vai ter gente que vai sair daqui pulando, louvando e adorando o nome do Senhor. Por quê? Porque observou os princípios de Deus. Eu não estou aqui para te enganar, eu estou aqui para te alertar a verdade. Sem arrependimento e conversão, não há vida, não há bênção, não há presença, não há paz, não há refrigério. Pode ter bom emprego, pode ter uma família que está tudo bem, tudo jóia, vocês se amem, sem nunca ter tido uma experiência com Jesus, porque nunca se arrependeu e nunca se converteu. Pode ser amigo da fé e não ser amigo de Jesus. Pode ser amigo da família da fé sem ser família da fé. Que não seja assim com você, que não seja assim comigo. Que a gente viva nessa terra um viver quebrantado. Tem uma música antiga, mas é antiga, hein? Pise nas águas. Tá. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Falei de naufrágio, né? Talvez tenha gente naufragando na fé. Não sei se dá para achar aí. Quem será lá? Quem? Pise nas águas. Essa canção diz que Jesus, Ele é aquele que estende a mão. E porque Ele estendeu a mão, a gente pode pisar sobre as águas. Mas tudo isso depende da nossa fé e da nossa vida de quebrantamento, de arrependimento, de conversão. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor.
pacifica o nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus de Nazaré. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Esse Deus que não desiste de nós, que nos ama. Aleluia. Eu quero